Então, abra o teu coração agora, ó. Romanos 13:11. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do quê? Ele está falando isso aqui para alguém que está dormindo fisicamente, ainda não acordou? Não. Ele não está falando para a noite de sono. Ele está falando daquele descanso normal do ser humano? Não. O sono aqui na Bíblia e em muitos outros lugares você vai ver da mesma maneira que o sono é um estado espiritual que a pessoa se encontra. Então na Bíblia muitas vezes a palavra sono que vai aparecer lá é um estado o quê? É um estado o quê? Espiritual. Não é o descanso da noite que a gente tem em comum. Aqui está falando de um estado, de uma situação espiritual que a pessoa se encontra. Então ele está falando assim, ó, digo isso já conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então vamos lá. Se você não percebeu isso ainda, você está dormindo. Você está nesse estado espiritual de sono. Não percebeu o que, pastor? Que a salvação está a cada dia mais perto. Mais agora do que quando nós aceitamos a fé, e mais o ano que vem do que esse ano, e mais amanhã do que hoje. Então está cada vez mais perto. Quem não se deu conta disso está o quê? Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de afazeres, correndo atrás de, como a Bíblia fala nos dias de Noé, casa-se, dá-se em casamento e faz festa, isso, aquilo, e não está percebendo isso. Pastor, é errado trabalhar, conquistar na vida, conseguir as coisas de jeito nenhum, irmão. Se casar, ter filhos, esse é o desejo de Deus. Mas não que você durma nisso. O que é dormir nisso? Fazer disso o principal, o foco, fazer disso tudo e achar que a vida se resume nisso. Porque todos nós vamos partir, todos nós um dia encontraremos com Deus e ali vai ser o dia que nós vamos prestar conta. E aí é até interessante que é uma coisa controversa, olha pastor, que tem gente que só vai acordar quando dormir. Mas quando dormir como assim? Como dormir eternamente. O dia que alguém falar assim, olha, acabou a sua vida, e essa pessoa fechar os olhos é quando ela vai acordar, na verdade. É quando ela vai acordar. Só que olha para o pastor, não deixe para acordar nesse dia, quando você tiver que fechar os olhos. Desperte antes. Por isso que Deus vem nos falando para nós acordarmos, que já é tempo, olha lá, ó, digo isso conhecendo o tempo, e nós temos que conhecer o tempo. Vou mostrar isso para você na palavra de hoje, que quem realmente está dormindo não vê o tempo passar. Não sei se você já teve essa sensação, de às vezes estar tão cansado de dormir, e você parece que acabou de fechar o olho quando você abriu de novo, e já tinha passado ali 5, 6, 7 horas. Quem dorme não vê o tempo passar. Alguém já chegou a ficar em coma aqui mais de um dia, 2, 3? Alguém chegou a ficar em coma? Chegou a ficar em coma? O senhor ficou quanto tempo? 5 dias. Vamos lá, falar de experiência própria então. Quando o senhor acordou, o senhor tinha noção que tinha passado 5 dias? Não tem. Não tem, porque quem está dormindo perde a noção do quê? Do tempo. E é verdade, irmão. Um dos sinais de que a pessoa está dormindo é que ela não tem noção do quê? Do tempo. E está cheio de gente que não tem noção do tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é esse, pastor? Esse tempo aqui, ó, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Ainda está, irmão, naquela ilusão do pecado, ainda está naquela ilusão da farra, ainda está naquela ilusão da bebida, do adultério. Irmão, tudo isso, irmão, é coisa para quem ainda está o quê? Dormindo e não tem noção do tempo. Não tem noção do tempo. Irmão, quem tem noção do tempo já se desiludiu com esse mundo aí fora. Já se desiludiu com o que tem aí, não tem nada de bom aí fora. Irmão, acorda. Porque como o irmão falou, ele ficou 5 dias em coma. Do dia, vamos dizer assim, do dia 1 ao dia 5, um exemplo. Quando despertaram o senhor, falaram assim, ó, faz 5 dias que o senhor está dormindo. O senhor falou, não é possível. Não é? Você não tem noção. Irmão, assim é quem conhece o Evangelho. Quem realmente brilha a luz de Cristo, e o que nos desperta é a luz do Evangelho, fala assim, não é possível que eu passei tanto tempo dormindo assim. Meu Deus, passei tanto tempo atrás de farra, atrás do pecado, atrás de prazeres nesse mundo. Meu Deus, agora que eu acordei, que eu vi que nada disso muda a vida do ser humano. Nada disso
tem poder para mudar a vida de ninguém. Nada disso traz alegria, irmão, nada disso traz alegria, nada disso traz felicidade, a não ser passageiro. Então, o que Deus tem falado conosco por esses dias aqui na igreja, é que nós precisamos acordar do sono, despertar. Tem pedido a você que pegou o azeite, que todo dia que você acordar, a hora que você abrir os seus olhos, você unja o alto da tua cabeça e diga: Senhor, como eu acordei fisicamente, me ajuda a acordar espiritualmente. Porque pode ser que tenha alguma área da tua vida que você ainda está dormindo. E aí você não vê o tempo passar. E por que o tempo é tão importante, pastor? Vamos lá. Eu preparei alguma coisa aqui, mas Deus está mudando a mensagem. Vamos para Efésios 5:1. Efésios capítulo 5, verso 1. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui foi no domingo passado. Só lembrando também aqui, rapidinho, só vou lembrar o que nós falamos no domingo passado. Quem estava domingo passado? Deixa eu ver. A maioria, glória a Deus. Mas sempre tem alguém que não estava. Nós falamos de Mateus capítulo 26. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele estava prestes a morrer na cruz, lá no jardim do Getsemane. Getsemane era o lugar chamado lugar da prensa, né? E ali a Bíblia fala que Jesus começa então a orar, porque ele estava muito triste e angustiado. Pode ir abrindo a sua Bíblia aí, Efésios 5, tá? Enquanto isso eu vou só lembrando aqui, nós vimos domingo passado. Tem mais alguém que precisa de ajuda? Só levantar a mão que os irmãos te ajudam. Então diz assim, ó, Mateus 26, domingo passado nós vimos aqui. A Bíblia fala que quando Jesus foi orar, por estar muito triste, angustiado, ele voltou e encontrou os seus discípulos de que jeito? Dormindo. Mas por que os discípulos estavam dormindo? Porque eles não estavam fazendo o quê? Orando. Que era o que Jesus pediu para eles fazerem. Jesus disse assim: olha, ficai aqui, vigiai comigo, porque eu vou até ali orar. Aí orou, Jesus falou, buscou a Deus, buscou da presença de Deus, voltou lá, encontrou os seus discípulos dormindo. E aí Jesus desperta eles. Eu até falei na quarta-feira, presta atenção, Jesus não ora por eles. Jesus desperta eles para que eles viessem o quê? A orar. Presta atenção. Por quê, pastor? Porque tem coisa que Jesus não pode fazer por nós. Presta atenção. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Jesus pagou o preço lá na cruz daquilo que nós não poderíamos pagar. O que era? O nosso pecado. A nossa salvação era caríssima, não tinha como pagar. Mas a comunhão com Deus, quem tem que buscar é você. Falamos sobre aquelas virgens, as 5 loucas e as 5 sábias. A Bíblia fala que as 5 loucas e as 5 sábias adormeceram quando o noivo demorou para chegar, dormiram. E quando alguém gritou, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, todas elas acordaram. Mas as 5 sábias tinham azeite em reserva, as 5 loucas não tinham. E as 5 loucas disseram para as 5 sábias: dado o seu azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. E qual foi a resposta das 5 sábias? Não tem como nós fazermos isso, porque vai faltar para vocês e para nós. Ide aos que vendem, e elas disseram assim, ó, comprai. O que é comprar? É pagar o que custa, é pagar o preço. Está entendendo? Sim ou não? Então tem coisa, meu irmão, que ninguém pode nos dar. Nós temos que comprar, nós temos que pagar o preço. Jesus não orou pelos discípulos lá no Getsemane. Ele acordou os discípulos e disse: orem vocês, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque tem muita gente dormindo. Olha para o pastor, a pessoa que parou de orar, ela não está dormindo, ela não está acordada. Perdão. A pessoa que parou de orar, ela está dormindo. A pessoa que parou de vir à igreja, ela adormeceu. Talvez um dia esteve acordada. Mas aí foi vindo os problemas, foi vindo as lutas, a pessoa foi se desligando e ela passou a dormir, não ora mais. Não busca mais a presença de Deus, não vem mais à igreja. E muita gente está assim, no mundo espiritual adormecido. E Jesus insiste, ele vem uma vez, acorda os discípulos, aí ele vai orar de novo. Quando ele volta, os discípulos estão fazendo o que de novo? Dormindo. Ele acorda, os discípulos de novo acordam. Já falei para vocês, acorda, está chegando a hora. Acorda, vocês têm que estar vigiando. O que é vigiar? Lembra que eu disse aqui? Qual é a função básica de um vigia? A única coisa que um vigia não pode fazer, tem algum vigia aqui de profissão? Aqui. O que um vigia não pode fazer, ô vigia? Dormir. Se dormir já não serve para ser o quê? Eu espero que o senhor não durma lá não, viu? Chegar lá e falar...
Cadê o vigia? O vigia está lá. Não é? Porque se é vigia não pode o quê? O que Jesus mandou os discípulos fazerem? Vigiai. E toda vez que Jesus chegava, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Por isso que Jesus insistia, acorda, acorda, acorda. Vocês têm que vigiar e o que mais? E orar. Por que não está vigiando, não está orando, não está acordado? Irmão, quanta gente está dormindo em relação ao casamento, hein? Sabe, não está vendo, a coisa está, Aí vai acordar, já é tarde. Quanta gente não está vigiando em relação à saúde, quanta gente não está vigiando em relação aos filhos. Falamos aqui, eu estou só citando, irmãos, porque é muita coisa para a gente falar num culto só. Mas eu falei aqui a respeito do joio e do trigo. A Bíblia fala na parábola do joio e do trigo que os homens plantaram a boa semente do trigo. Eles plantaram trigo. Começaram bem, plantaram certo, amém? Mas só que o que eles foram fazer depois, pastor? Eles foram dormir. Aí que está o erro, sabe? Porque a hora que eles foram dormir, o que aconteceu? Quem lembra? Veio o inimigo e semeou o que no meio do trigo? Você viu quando que o inimigo vem? Quando é que o inimigo vem semear o joio? Quando está dormindo. Aí veio e semeou o joio lá no meio do trigo e se retirou. Quando cresceu a erva, veio a surpresa. Veio o susto. Mas da onde veio o joio? Nós só plantamos o trigo. Aí o pai de família disse, o inimigo fez isso. Mas fez quando? Quando dormiu. Sabe quando o diabo faz? Quando a pessoa começa a deixar de vir na igreja. Ela até começa bem. Vem à igreja, busca, ora. Mas passa um tempo, parece que a pessoa adormece na fé. Deixa de orar, deixa de vigiar, deixa de vir na igreja, deixa de buscar Deus. Aí vem a surpresa. Aí fala assim, como eu falei, tem muitos pais. Mas quem ensinou isso para o meu filho? Eu não ensinei meu filho isso. Da onde veio isso? Como ele aprendeu? O inimigo fez isso quando você, que é pai, fez o quê? Dormiu. Quantos pais eu vejo com aquela surpresa? Pastor, que decepção. De repente, olha como debaixo do meu nariz, o meu filho está mexendo com droga. Você dormiu. Você dormiu, o inimigo veio e plantou isso. Mas eu sempre criei ele na igreja, pastor. Tá bom, você plantou a boa semente. Mas não adianta só plantar a boa semente e depois ir fazer o quê? E dormir. Tem que continuar vigiando. Que você planta a boa semente, mas tem um demônio só esperando para plantar o joio dele. Sim ou não? Está esperando o quê? Fala para o irmão celular, está esperando você dormir. Pastor, pelo amor de Deus, nem vou dormir mais. Não, você pode. O sono que Deus dá, você pode. Você só não pode dormir o sono que o diabo dá. Que é quando você deixa de orar, que é quando você deixa de buscar Deus, que é quando você deixa de vir na igreja, que é quando você cai no pecado. É aí que vem Satanás, irmão, é aí que o diabo aproveita. Nós precisamos acordar. Com o tempo você passou sem orar, sem jejuar, sem buscar Deus. Esse período que você deu para Satanás, ele vai vir, vai plantar o joio. Aí tem gente que acorda e fala, ai, da onde que veio isso no meu casamento? Sempre tratei meu marido bem, sempre tratei minha esposa bem. De repente ele quis separar, de repente não. De repente não, isso já vem de muito tempo de sono. Isso já vem de muito tempo dormindo. E as pessoas não veem. Lembra que eu falei no início? Quem está dormindo não vê o tempo passar. Vamos lá, eu vou ler para você rapidinho Efésios 5:1. Diz assim, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. 2, andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 3, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes o quê? Ações de graças. Pastor, o que são essas coisas todas? Volta no verso 3, coloca para mim a Bíblia, a linguagem de hoje. Olha como é mais fácil você entender. Todo tipo de imoralidade sexual. Irmão, olha para o pastor. Homem, mulher, casado, solteiro, que ainda vive
prática da pornografia, que vive ainda na prática da imoralidade sexual, você está dormindo, meu irmão. Quantas pessoas estão vivendo essa imundícia, essa sujeira? E o diabo está destruindo quantos casamentos por causa disso. Não é de hoje, não é de agora, e sempre vai acontecer, infelizmente, em que a esposa chega e fala: pastor, não sei o que eu faço, meu marido não quer nada comigo, mas eu chego lá de supetão, está ele lá na frente do computador, está ele lá na frente do celular, lá não sei aonde, vendo o que não deve. O que essa pessoa está fazendo com o casamento dela? Ela está deixando, ou ela está permitindo que o diabo plante o joio no meio do trigo. É que você vai aprender a ter um casamento santo, casamento com Deus, olhando imundícies na internet, vendo porcarias na internet. Você, jovem, moça, rapaz, não, pastor, pastor, é que eu não consigo, eu sei o quanto é difícil, mas clama a Deus e fala: Jesus, me ajuda, eu não quero ficar nessas imundícies, isso me faz mal, suja a minha mente, suja o meu coração. São imoralidades sexual, a Bíblia diz, indecência. Irmão, o povo de Deus é um povo decente, amém, Jesus? É um povo decente. Quantas moças tão bonitas e rapazes tão bonitos, nesse sono espiritual, estão se oferecendo como um pedaço de carne para qualquer um, e acha bonito. Só pode ser sono, porque com toda sinceridade e amor, eu estou falando com amor no meu coração, você moça, mocinha, você rapaz, que se coloca sem roupa diante de tantas pessoas numa rede social, que hoje a rede social é uma vitrine, né? E você não sabe quem está lá do outro lado vendo. Uma pessoa que tira foto do seu corpo nu e se coloca numa vitrine para todo mundo, ela só pode estar adormecida. Vamos lá, você faria isso? Você arrancaria a sua roupa e sairia correndo na rua para as pessoas? Por quê? Você tem o quê? E vergonha. Não, pastor, misericórdia. Mas por que a pessoa faz isso numa rede social? É porque ela não está vendo do outro lado as pessoas. Mas as pessoas estão lá ou não estão? Estão. E olha para você, ô mocinha, ô rapaz, talvez tenha esperança de ter um marido, você que tem uma esperança de ter uma esposa, você está se oferecendo a muitos que estão dizendo assim, ó, isso aí ninguém quer. Porque já está se oferecendo. Não tem valor. O que tem valor é aquilo que está o quê? Guardado, protegido, sim ou não? Então, assim estão muitas moças, assim estão muitos rapazes hoje se oferecendo a tantos, com a indecência. A indecência diminui o valor da pessoa, sim ou não? Diminui, irmão, diminui. Eu lembro que quando eu comecei a orar com a minha esposa, a gente era jovem na igreja, uma das coisas que me chamou a atenção nela foi isso. O comportamento dela era diferente. Aquilo aumenta o valor que a pessoa tem, sim ou não? Não era uma moça como outras que eu via, que se oferecia, estava se oferecendo a todo o tempo, que estava a todo o tempo se colocando à disposição. O valor faz o quê? Diminui. Diminui. Isso é natural de acontecer. Você tem esperança de ter um casamento abençoado, um marido, uma esposa? Se guarde, Deus vai mandar alguém que te honre, te respeite, que vai dar a você o devido valor e vai te conquistar como marido, como esposa. Se guarde, amém, Jesus? Se guarde na decência, amém, Jesus? Quantas pessoas que depois que acordam falam: meu Deus, o que eu fiz? Sabe, eu me colocava ali como oferecimento para tantas pessoas. Infelizmente é o sono. Mas olha, se você já está aqui, você já está um passo à frente. Já conhece a palavra, então não volta atrás, amém? Mantenha-se na decência. Ele fala mais, a cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, quanto mais de prática, né? Continua, versículo 4, rapidinho, para a gente ler, porque é bastante coisa. Não usem palavras indecentes. Não precisa disso, né? Não precisa. Eu falei aqui sexta-feira do costume. Quantos pais, né, infelizmente, querem que os seus filhos não falem palavrão, mas fala palavrão dentro de casa. Se você fala palavrão, você vai acostumar o seu filho a fazer o quê? Falar palavrão, né? Infelizmente.
não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Tudo é costume. Ser grato a Deus é costume, mas ser ingrato também é costume. Vamos continuar aqui, versículo 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora vamos lá, versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros de quem, pastor? Dos filhos da desobediência, dos que praticam essas coisas. Não seja companheiro, porque eles vão mudar os seus bons costumes. Já já vou falar sobre isso. 8. Porque no outro tempo erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e o quê? Verdade. 10. Aprovando ou buscando, dependendo da tradução, o que é agradável a quem? Busca o que é agradável a Deus. 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes faça o quê? Não queira isso para a sua vida, amém? Não queira isso para a sua vida. 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. 13, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz faz o quê? Tudo manifesta. Irmão, quanta gente está dormindo, achando que porque ninguém descobriu, está bem. Porque ninguém descobriu, está tudo certo. Deixa de ser bobo, meu irmão. Deixa de ser boba. Se não descobrir aqui vai ser pior, porque um dia vai descobrir lá diante de Jesus, que já não vai ter mais jeito de voltar atrás, de se arrepender. Então, não faça nada em oculto, nas trevas, porque você acha que está sendo esperto, né? Não, eu estou esperto. Nada, você está dormindo. Não, mas ninguém descobriu. Vou fazer de um jeito que ninguém veja, que ninguém perceba. Pare com isso, irmão. Se fez, seja sincero. Olha, eu fiz, foi assim, assim, assim. Porque depois vai custar caro. Estava falando esses dias com uma irmã, a respeito de uma pessoa da família. Disse, pastor, a pessoa fez lá atrás. E dizia todo o tempo, não fiz. Aí, a esposa ficou, não sei nem como falar, perturbada, pastor, porque eu sinto que tem alguma coisa errada, eu acho que fez, sim, fez e não sei o que e tal. Tá bom. Falei, vamos orar por ela. Trouxe os dois, fui orar, manifestou um demônio nela. Aí, o demônio manifestando, dando risada, eu falei assim, demônio, por que você entrou na vida dela? Aí o demônio deu aquela risada sarcástica e falou assim, pergunta para ele. Pergunta para ele, pastor. O demônio, ele é acusador, irmão, ele ajuda a fazer, mas não ajuda o quê? A esconder. Eu olhei bem para ele, que ele tinha falado várias vezes, não fiz. Olhei bem nos olhos dele e falei, escuta, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sou homem de Deus. Falei, você quer ajuda de verdade? Você quer realmente ser ajudado? Fala a verdade, em nome de Jesus. Fale a verdade. Pastor, eu fiz, aconteceu. Aí o demônio dava risada. Manifestado na esposa dele. Eu falei, olha, ela não ouviu o que você falou. Ela não está aqui consciente, quem está aqui é o demônio manifestado nela. Acredite você ou não, tá? Isso existe. Se não acreditar, você me procura um dia que eu te mostro. Existe, pastor? Existe. Falei assim, a hora que eu expulsar esse demônio, ela não sabe o que aconteceu. Você vai falar para ela. Porque eu não vou falar. Eu não tenho esse direito. Quem tem que confessar foi quem fez. Perante a Bíblia é isso. A Bíblia fala assim, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. O que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Falei, faz isso. A hora que eu expulsar o demônio, ela não vai saber de nada, porque ela não está consciente. Mas você vai e fala para ela. Expulsei o demônio. Ele falou, pastor, não posso. O senhor vai me desculpar, não vou fazer. Falei, irmão, pelo amor de Deus, você já fez. Não brinca com isso não. Porque enquanto você não desfizer isso, corrigir isso aqui que você está vendo não vai sair da vida de vocês.
pastor, sinto muito, não vou, porque eu sei, conheço ela, se eu falar vai acabar tudo e tal. Eu falei, ó, só vou te falar uma coisa. Se você não falar, eu não posso mais fazer nada por você. Com todo o coração, eu estou aqui à disposição. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. Segunda coisa, isso vai vir à tona. Você pode esconder o tanto que você quiser. Eu falei, ele que está aqui vai fazer aparecer. Você pode escrever o que eu estou te falando. Vai passar o tempo que for, mas vai aparecer. E vai ser pior. O pastor, não vou falar. Eu falei, amém. Expulsei o demônio, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pastor, o que aconteceu? Eu falei, não, a senhora foi liberta, tal. Eu falei, olha, eu acho que vocês tinham que conversar. Tá bom? E depois vocês conversam. Deus abençoe. Nunca mais voltaram na igreja. Nunca mais voltaram. Enfim, passou-se tempo. Passou alguns dias agora, alguém me disse, pastor, lembra? Eu falei, lembro. Eu falei, pois é. Tinha ficado bem, a esposa estava tudo certo, acabou a perturbação, tal, voltou a perturbação. Ela começou a ficar de novo perturbada, ela começou a ficar de novo angustiada. Ah, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. O que é? Era o demônio. Tem, não, porque tem alguma coisa, e ela foi, pastor. Até que ela achou uma prova. Chegou para ele e falou isso aqui. Já que você descobriu fazer o quê? Agora tem que falar, eu fiz. Já tinha se passado da primeira situação que eu te falei, eu acho que mais de ano. Mais de anos. E agora eu tenho que te falar. Aí eu falei, lembra? Eu falei. Não adianta, meu irmão. A pessoa que faz de oculto, ela acha que está enganando, mas ela está sendo o quê? Enganada, ela está dormindo. Aconteceu assim, agora eu preciso do seu perdão e tal. Eu falei, olha, fala para essa pessoa, dá graças a Deus que apareceu. Já que ele não teve coragem de contar, Deus permitiu que fosse descoberto. Porque agora está mais fácil de resolver. Agora tem solução, agora tem remédio. Está entendendo, sim ou não? Agora tem remédio. Tem como consertar. Porque enquanto tivesse oculto e escondido, não teria conserto. Esse demônio nunca ia sair da vida deles. Agora tem um conserto, agora tem como consertar. Fala para ele procurar Deus agora, para que os dois sejam restaurados e Deus possa reconstituir esse casamento. Deus não quer destruir nada, irmão, o que destrói é o pecado, principalmente o escondido. Mas a verdade que Jesus pede é para que se cumpra João 8,32, conhecereis a verdade o quê? Libertará. Tem oração, irmão, que tira demônio se tiver a mentira. Não tem oração que tira demônio se continuar com coisa escondida. Pastor, ora aqui para tirar essa perturbação. Eu oro, você está disposto a falar toda a verdade? Não, pastor, então não tem como. Eu posso fazer oração aqui, a hora que você sair daquela porta, ele vai voltar. Está entendendo, sim ou não? Tem que rasgar o coração e permitir que a luz entre para que possa despertar. Que enquanto ficar escondendo, irmão, não tem como. Olha o que ele diz, continua rapidinho aqui. Ele fala no versículo, deixa eu voltar aqui que minha página virou. Versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. 13. Mas todas essas coisas são manifestas, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo o quê? E olha o que ele vai dizer no 14. Pelo que diz, o quê? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o quê? O que é levantar dentre os mortos, pastor? É sair do pecado. Você sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Quem está no pecado está entre os mortos. E Deus só pode esclarecer se essa pessoa decidir confessar e deixar o pecado. E foi isso que o Espírito Santo mandou eu pregar hoje aqui para você. Meu irmão, não adianta eu querer que Jesus possa mudar a minha situação enquanto eu ainda estiver escondendo o pecado. Enquanto eu ainda ficar com o pecado oculto, com o pecado escondido, enquanto eu não quiser abrir mão do pecado. Meu irmão, nós não estamos mais num tempo de brincar. Quem está pecando ainda, escondendo, sabe, brincadeirinha com o pecado. Ninguém descobriu, não tem problema. Hoje eu faço, ninguém descobriu. Não, irmão. Olha, quem está dormindo não vê o tempo que está passando. Lembra que eu falei no começo? Quem está dormindo, e no sentido espiritual também, não discerne o tempo.
Quem está dormindo não sabe se é dia, não sabe se é noite. Quem está dormindo não sabe quanto tempo já passou. E tem gente que está assim, quem está no pecado está morto, não tá entendendo a situação, não está vendo o tempo. Que está acabando o tempo do seu casamento, porque você está nesse pecado. Está acabando o tempo do seu trabalho, porque você está nesse pecado. Está acabando o tempo das conquistas que Deus te deu, porque esse pecado não cessa. Irmão, tem que dar um fim nisso. Eu estava falando aqui sexta-feira. Você não é, irmão, o que você faz de vez em quando. Você é aquilo que você tem o costume de fazer. Você não é o que você faz de vez em quando. Você é aquilo que você tem um hábito de fazer. E o que eu estou falando aqui é de hábito. Cuidado. Por quê, pastor? Porque uma pessoa de Deus, ela tem o hábito, o costume de orar, o costume de vir à igreja. Ela tem o costume de servir a Deus. Só que se uma pessoa de Deus começa a se envolver com coisa que não deve, com pessoas, são más companhias, com coisas que não deveria se envolver, daqui a pouco, meu irmão, ela vai ser estragado esse bom costume na vida dela. É verdade. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não sejais seus companheiros, nós lemos aqui agora há pouco, não sejais os seus companheiros. E tem gente que não está percebendo isso. Está dormindo, não consegue ver o tempo que nós estamos vivendo. Volta aqui, ó. Pelo que diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como o quê? 16. Remindo o tempo. Por quantos dias? Só que quem está dormindo não vê o tempo. Tem que despertar. Ainda continua com brincadeirinha com o pecado, ainda continua brincando com o pecado. Deixa eu correr porque eu preciso falar isso para você. Juízes 16:4, vamos lá. Deus mudou completamente a palavra, meu irmão, não é à toa. Tem gente que tem que acordar aqui hoje. Juízes capítulo 16, verso 4. Levanta-te dentre os mortos. Por que levanta-te dentre os mortos? Porque os mortos são os que estão no pecado. Pastor, como assim no pecado? Todo mundo não é pecador? Sim, todo mundo. Eu sou, você é. Pequei hoje, pequei ontem, talvez até sem saber. Mas o que Deus está falando aqui, irmão, é do hábito do pecado, do costume do pecado praticado com frequência. É esse aí que está destruindo, vai destruir a vida de muita gente. É esse que impede a pessoa de conhecer a Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas eu vou ler para você já, que quem é de Deus não vive no pecado. Juízes 16:4, você vai deixar sua Bíblia aberta aí. Juízes 16:4. Ali eles vão colocar para mim 1 de João 3:6. Deixa sua Bíblia aberta aí, acompanha comigo aqui. 1 de João 3:6. Qualquer que permanece nele, não vive o quê? Pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nenhum conheceu. Troca para mim para a Bíblia NVI. Todo aquele que permanece nele não peca, todo aquele que peca não viu, nenhum conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado é de quem? Todos nós somos pecadores. Mas veja, a Bíblia atualizada, coloca ali para mim, vai ficar mais claro para você. RA. Aquele que, não é essa não. É a linguagem de hoje. Acho que é a linguagem de hoje. Quem continua pecando, também não. NBV. Aqui. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, mas o Filho de Deus veio para destruir as obras de quem? Não é o pecado aquele, meu irmão, que você peca sem a consciência, às vezes peca sem perceber, ou às vezes peca até consciente, mas peca hoje e imediatamente já sai do pecado. Eu já expliquei várias vezes aqui, você aprendeu isso, que o homem de Deus também peca, a mulher de Deus também peca, mas não vive no pecado. Como assim, pastor? Olha para mim. Vamos dizer que isso aqui é o pecado. No momento que o homem de Deus peca, ele fez isso aqui, o Espírito Santo que habita nele diz,
está errado. Você não pode continuar fazendo isso. Ele imediatamente, Senhor, me perdoa, me livra disso, não quero mais. Amém, Jesus? Imediatamente. Lembra aquele exemplo que eu falo da panela quente? A hora que você põe a mão na panela quente, você demora quantas horas para tirar? Hã? Como que é? A hora que você põe, que você sentiu, o que você faz? Pelo amor de Deus. É assim. Na vida do homem de Deus e da mulher de Deus é assim, ele também peca, mas ele não vive, ele não fica no pecado, no hábito, na prática. Estava explicando sexta-feira que você não é, meu irmão, o que você faz de vez em quando, você é o que você faz sempre. Que você tem um costume de fazer, que você tem um hábito de fazer. Como assim, pastor? O que você faz de vez em quando não muda a sua vida? Não muda. Aliás, o diabo não está nem preocupado com quem vem na igreja de vez em quando. O diabo não está preocupado com quem ora de vez em quando. O diabo está preocupado quando isso se torna um hábito, um costume na sua vida. Quando você ora, meu irmão, como um hábito, quando você acostuma a orar todos os dias, quando você tem um hábito de estar na casa de Deus, isso vai mudar a sua vida, isso incomoda o diabo. Está entendendo, sim ou não? Vamos falar o contrário. A mesma coisa é o hábito do pecado. É aquilo que a pessoa está sempre ali, fazendo. Naquele mesmo pecado e ela não sai. Principalmente aquele que ao invés de confessar e pedir perdão, vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo. Irmão, não tem como. A pessoa que está fazendo isso já está dormindo. Vou te dar um exemplo rápido, agora sim, Juízes 16:4, nós já vamos encerrar. Juízes 16:4 vai aparecer ali na tela, onde eu pedi para você abrir. O que diz aí? E depois disso aconteceu, que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então, aqui fala de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi um nazireu de Deus. Sansão, o nascimento dele foi anunciado por um anjo. O anjo do Senhor veio a Manoá, que era pai de Sansão, e disse para Sansão disse para Manoá, o pai de Sansão, como que Sansão deveria ser criado. Alguém já leu isso na Bíblia? Olha, ele tem que comer isso, ele tem que comer aquilo, ele não pode comer isso, ele não pode comer aquilo, porque Deus iria usar Sansão tremendamente. Sansão tinha até a sua alimentação separada. Sansão era completamente separado para ser usado por quem? Por Deus. Somos nós, irmãos. Eu creio nisso. Nós somos pessoas que Deus escolheu, separou para nos usarmos. Mas qual foi o problema aqui? É que um dia ele conhece essa moça, ele se afeiçoa a ela, e aí ele começa a dormir. Por quê? Porque você vai ver ele dormindo lá na frente. Mas o sono, como eu falei para você, é um estado espiritual de uma pessoa. Então o sono dele já começa aqui, olha para o pastor, numa paixão louca, doida, que ele não consegue enxergar a consequência daquilo. E aí começa o sono. Não começa, irmão, quando você vai lá e se deita com a mulher que não é a sua esposa. Começa quando você fica lá na internet olhando aquela que não é a sua esposa. O sono começa ali. Você tem uma mulher dentro de casa que te ama, que te respeita, que te honra, e você está lá na internet. Que linda. Deixa de ser bobo, meu irmão. Ser boba. Mesma coisa você, ô esposa. O sono não começa depois que você foi lá e se deitou com um homem que não é seu marido. Começa quando passa na rua e você, a Bíblia fala, Jesus disse, não é o fato de você se deitar, mas de você já aqui na sua mente, no seu coração desejar. E você fica lá, ou fica lá de conversinha. Ali começou a dormir, ali começou o sono. Porque o amigo da esposa é o marido. Me perdoe a minha sinceridade, você pode me chamar de radical, você pode me chamar o que você quiser, mas amigo da esposa é o marido. Mulher casada não tem amizade colorida. É meu amigo, vamos lá tomar um café?
Ali começa o sono, está entendendo? Sim ou não? Vamos lá. Mas se é casado, mas não tem nada a ver, nós vamos lá só tomar um café nós dois. Só nós dois. Está entendendo, sim ou não? Ali começa o sono, ali as pessoas começam a dormir, elas não estão percebendo, irmão. E você que é solteiro, puxa vida, se você está esperando alguém para a sua vida, Deus não vai tirar de outra pessoa para dar para você. Está ouvindo o que eu estou falando? Deus não vai tirar de outra pessoa para dar para você. Se você é solteiro, solteira, você está dormindo quando você começa a olhar para um homem casado, uma mulher casada. Sabe por que você está dormindo? Escuta. Escuta bem, você que é solteiro e começa a olhar para um homem casado, para uma mulher casada. Porque o dia que você tiver alguém, o que você está plantando, você vai colher. Com a mesma medida que você está medindo, você vai ser o quê? Medido. Tem gente que está dormindo, irmão. Mas é sono, você está olhando para uma pessoa que tem compromisso se você é solteiro. Se você é solteira. Está entendendo, sim ou não? Aqui Sansão começa a dormir. Ele olha para essa mulher e entra uma paixão doida. Irmão, é um sono. Como se pode, como eu falei esses dias, uma pessoa que está casada há 30 anos, tem esposa, filhos, ou marido, filhos, alguém que se dedicou junto, que cresceu junto, que quando casaram não tinha nada, andava de jegue, de bicicleta, aí foram conquistando tudo juntos, depois de 20, 30 anos, aí o bobão, a bobona, olha alguém e fala, ai, estou apaixonado. Conheceu faz uma semana, conheceu faz um mês, só pode estar o quê? Dormindo. Você feliz, vai, que a hora que você acordar já é o quê? Isso é sono ou não é sono, irmão? Trocar um marido, querer deixar filhos, deixar as crianças por uma aventura, uma esposa, querer trocar o marido, os filhos por uma loucura. Aqui começa o sono, as pessoas não percebem. Escuta isso, olha. E ele se afeiçoou com essa mulher, e no versículo 5 a Bíblia diz que ela foi comprada. Descobre qual é o segredo dele para nós. Ele se apaixonou por você. Nós vamos conseguir arrancar ele da presença de Deus. Olha para o pastor, irmão, quem está dormindo não consegue perceber a estratégia do diabo por trás do prazer. Quem está dormindo não consegue perceber a estratégia do diabo por trás do prazer, por trás da paixão. Viu? Quem está acordado não, quem está vigilante consegue. Consegue ou não consegue? Quem está acordado percebe na hora. Quem está acordado, na hora que a mensagem chega e fala assim, sai daqui, Satanás, está bloqueado. Amém? Quem está vigiando, sim. Sim ou não? O vigia, ele não pode o quê? Ai, deixa eu ver o que ela quer. Quem que é? Nossa. Tudo bem. Meia-noite, 1h da manhã. Tudo bem. Ah, o que você está fazendo? Nada. O que você está fazendo? Te bloqueando. Tchau. Diga glória a Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado, acorda, abençoado. Está dormindo? Amém? Não, quem está vigilante, irmão, não, nossa. Como você está cheirosa hoje? Ah, então, é o perfume que meu marido gosta. Amém? Irmão, quem está vigiando, meu irmão, o diabo não pega. E quem está dormindo não consegue ver a estratégia do diabo que tem por trás de um elogio. Quem está dormindo não consegue. Até gosta. Ai, obrigado. Aí o diabo fala, tá vendo? Seu marido não viu, ele viu. Sua esposa não te elogia, ela te elogia. Não está dormindo, irmão? Acorda. Sansão estava dormindo, tanto que estava dormindo, que ele não conseguiu enxergar o que o demônio estava fazendo por trás daquela paixão doida. Amém, Jesus? Vamos lá, continua. Diz assim, 6. Disse, pois, Dalila Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que poderia ser amarrado para te poder o quê? Só pode estar dormindo alguém escutar uma pergunta dessa e falar, o que essa mulher quer? Sim ou não? Olha o que ela pergunta para ele, como é que eu posso acabar com você? Como é que faz para poder tirar a sua força e te afligir, te machucar? Aí ele, olha
Meu Deus do céu, que sono. Quando você lê isso aqui, você fala, ô bobão, olhando para ela, você quer saber? Você está entendendo, sim ou não? Como pode, irmão, alguém ouviu uma pergunta dessa, fala, como é que faz para destruir você? E a pessoa está dormindo e fala, não, é fácil, vou te falar. Está entendendo, sim ou não? E não consegue ver o demônio que está ali por trás daquela mulher, irmão. Então você concorda comigo? Porque ele estava o quê? Dormindo, porque quem está falando com ele é o demônio. Como é que faz para acabar com você? É aquela mulher quando te pergunta, é aquele homem casado quando te pergunta, como é que faz para sair com você? Você não consegue enxergar o demônio falando com você? Acorda, irmão. Acorda. Escuta, quanto você custa para poder fazer tal coisa errada? Porque não, pastor, não é mulher, não é homem, mas é um dinheiro muito alto. Se eu te desse tanto, quanto é que você pede para fazer tal coisa que não pode fazer, que está errado, todo mundo sabe, mas se eu te desse quanto você faria? E a pessoa não consegue perceber, irmão. Porque tem gente que é paixão tem gente que é paixão por mulher, por marido, por homem, tem gente que é paixão por dinheiro. Não, te dou tanto, você faz lá para nós. É o diabo te perguntando, como é que eu posso fazer para destruir tua vida? E a pessoa não consegue enxergar, porque está o quê? Dormindo. Rapidinho, deixa eu correr aqui por causa do horário. Ele diz, 7. Então disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. 9. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Muito forte, né? Era muito forte. Você pegar um fio de estopa e colocar no fogo, assim ele quebrou 7 vergas de vimes. Ele disse, assim não se soube em que consistia a sua força. Verso 10. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser o quê? Amarrado. O tempo não permite, mas deixa eu resumir para você. Ele vai fazer isso várias vezes. Ela pergunta, como é que faz para destruir você, para tirar a sua força? Não, se você fizer tal coisa, você consegue. E aí ela faz, ele vai lá e se liberta, porque não era. Aí ela pergunta de novo, ele faz de novo. Lembra que eu falei para você, irmão? Lembra que eu falei, o negócio é a prática do pecado. Você é o que você faz sempre. Você é o que você faz várias vezes. O cristão é aquele que ora sempre, é aquele que frequentemente, que tem o costume da oração. E a pessoa que vai cair, não pense você que ela vai cair num pecadinho só não. Ela já vem, ela já vem brincando. É a prática do pecado. Lembra que eu li em 1 João? É viver na prática do pecado. E ele vai vivendo aquilo, não foi uma vez, é isso que eu quero mostrar para você, não foi uma vez, ele já vinha dormindo desde o começo. E nesse sono, por várias vezes, ele brincou com a aliança que ele tinha com Deus. Nesse sono, por várias vezes, ele brincou com o próprio Satanás, ele brincou com o diabo. Eu fiz, não deu nada, ninguém viu, ninguém descobriu. E vai indo, irmão, e vai indo, até que chega o dia, que vai acontecer isso aqui, rapidinho, eu já encerro já, tá? Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? Aqui se consuma. Então ela o fez o quê? Dormir. Não, mas ela não fez ele dormir aqui. Ele já tinha dormido lá atrás, quando colocou os olhos nela e deixou a paixão tomar conta. Aqui ele dorme, perde a força dele, a aliança com Deus é cortada, que os cabelos dele era a aliança que ele tinha com Deus, e ele começa a ser afligido porque a força se retira dele. Versículo 21, 20, que é um dos mais fortes para mim. E ela disse, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu...
É o que eu falo, irmão, mas tem gente que é tarde demais. Despertou do seu sono. E olha o que ele fala: sairei ainda outra vez, como dantes, e o que? Me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? É a canção que nós estávamos cantando agora há pouco. Desperta-me antes que seja tarde. Antes que o Senhor se afaste, eu nem perceba. Porque eu venho na prática do pecado, brincando com o pecado. E desperta, Jesus. Desperta, porque todo dia é uma mensagenzinha. Até agora não aconteceu nada. Glória a Deus que não aconteceu nada. Mas vai acontecer. Até hoje não aconteceu nada, pastor. Pois é, mas o diabo já está preparando. E você, quem está dormindo não consegue enxergar, irmão. Não consegue ver o plano do diabo por trás de uma paixão, por trás de um prazer. Desperta, irmão, acorda. Porque quando ele despertou, ele disse: eu vou fazer mais uma vez eu vou me livrar. Só que ele não sabia, ali, ó, isso aqui para mim é muito forte, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Ele estava dormindo, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus, você que é um servo do Senhor, olha, acorda. Não deixa para você acordar quando você achar que você ainda está na presença de Deus, mas não está mais. Aí, eu vou na igreja no domingo, mas às vezes você já está muito longe de Deus. Isso significa nada. Aí eu sou dizimista e ofertante. Significa nada. Às vezes você já está muito longe de Deus, ou Deus já está muito longe de você. E se essa palavra falou com você, se arrepende hoje. Se tem que confessar, confessa hoje. E se tiver que deixar, deixa hoje. Abandona hoje esse pecado, é agora. Porque já é hora de despertarmos do sono. Porque o tempo está mais perto do que antes. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aplauda Jesus por essa palavra.